Imagina 1000 usuários abrindo seu aplicativo nesse exato momento para saber se hoje vai chover ou não. É isso aí, você tem um aplicativo do tempo que mostra o clima. A sua aplicação realmente vai precisar consultar a API do clima 1000 vezes para buscar a mesma informação? Ou melhor, você entrou no seu streaming favorito e foi consultar quais filmes e séries estavam em alta hoje. Aí você acabou não escolhendo nada. Saiu do aplicativo e depois você entrou de novo e consultou 5 minutos depois. E depois de 2 minutos, outra pessoa também foi lá e consultou para saber quais filmes estavam em alta no dia. A resposta vai ser muito provavelmente a mesma, mas e aí? A tua aplicação ela vai ficar batendo na API ou no banco de dados todas essas vezes? É exatamente esse desperdício que o cache elimina. E se você quer saber como, é só ficar nesse vídeo. O meu nome é Gabriel, é um prazer ter você por aqui e bora aprender. Se esse vídeo for útil pra você, não esquece de deixar o seu like, um comentário e me seguir se não estiver seguindo. Bora lá. Bom, vamos supor que você tem uma loja de roupas e a cada 7 dias você recebe roupas novas para sua loja. Então você vai atualizar o estoque a cada 7 dias. E aí lá no site que você tem da sua loja, você tem uma aba de novidades. Bom, você concorda que essas novidades elas só vão atualizar de 7 em 7 dias, né? Que é quando você recebe produto novo na sua loja. Agora vamos supor que o Joãozinho, ele pegou e ele acessou o site da sua loja para consultar e saber essas novidades. E aí ele viu lá que você tinha uma camisa diferente, um short diferente, um moletom diferente. Vamos supor que o Joãozinho gostou bastante do que ele viu lá na aba de novidades e ele mandou o link do seu site para um grupo de amigos dele, para um grupo de família. E aí o que vai acontecer? 5 minutos depois, o pessoal da família e os amigos entraram no site para ver o que tinha na aba de novidades. Você concorda que as novidades são as mesmas? Porque a loja só recebe coisa diferente, coisa nova, de 7 em 7 dias. Vamos supor agora que 1000 usuários acessem o seu aplicativo, o seu site, para saber as novidades. Bom, ainda são as mesmas novidades, você concorda comigo? E aí, a gente vai precisar bater no banco de dados 1000 vezes nesses 5, 10, 15 minutos, nesses 2 dias de diferença, para pegar os mesmos resultados? Ou será que tem uma forma melhor da gente fazer isso? Bom, se a gente tem 1000 usuários acessando ali a nossa página de novidades, e as nossas novidades estão guardadas no banco de dados, a gente está falando de 1000 usuários, na verdade, acessando o nosso banco de dados, você concorda? Bom, e aí o pobre do nosso banco de dados vai ficar meio sobrecarregado, né? Vai demorar, vai ter lentidão, e você vai ficar bravo com o seu banco de dados, vai falar assim, caramba, por que esse banco de dados está devagar? Mas ele não tem culpa, ele só tá fazendo o que pediram para ele fazer. E como é que é uma das formas da gente resolver esse problema? Com o cache, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Bom, nesse vídeo eu vou te explicar o que é o cache, como é que ele entra aqui, e também a gente vai falar um pouquinho sobre o banco de dados Redis. Primeira coisa que eu já te adianto aqui é que Redis e cache são coisas diferentes, tá? Redis não significa cache e cache não significa Redis. Redis, na verdade, ele é um banco, tá? Ele serve para outras coisas além de cache, mas cache é um dos principais motivos pelo qual o pessoal utiliza o Redis. Bom, o que é o Redis? Redis é um banco de chave e valor que fica rodando na sua memória RAM. Esse é um dos principais diferenciais dele. Enquanto o coitado do teu banco relacional ali, do teu Postgres, por exemplo, tá rodando lá no HD ou no SSD, no melhor dos casos, o Redis não. O Redis tá rodando na memória RAM. E se você não ficou matando as suas aulas da faculdade, você provavelmente teve aula e aprendeu que a memória RAM, ela tem uma velocidade muito superior do que a memória em disco. Eu vou colocar aqui na tela para refrescar a sua memória, mas basicamente a gente tem essa pirâmide aqui. No topo, o register e o L1, L2 e L3 cache, a gente está falando de memória do nosso processador. São as memórias mais rápidas que a gente tem rodando ali no nosso computador. Depois disso, vem a nossa memória RAM. O Redis, ele vai rodar aqui, nessa camada, na camada da nossa memória RAM. O acesso à memória RAM, ela demora ali cerca de 100 nanosegundos para acontecer. Já o SSD, que vem depois da RAM aqui na nossa pirâmide, o acesso a ele demora de 50 a 150 microsegundos. Isso representa uma diferença de 1000 vezes da velocidade do SSD, que você já acha rápido, para a velocidade de armazenamento da memória RAM. E depois vem o pobre do HD, né? Coitado. Demora de 1 a 10 milissegundos para a gente fazer um acesso no HD. Ou seja, a diferença da velocidade da nossa RAM pro HD é de 100 mil vezes. Bom, isso na teoria é bastante coisa, né? Na prática, é também. Imagina quando a gente está falando de algo muito escalado. Muitos usuários acessando a aplicação ao mesmo tempo. Faz uma baita diferença, tá? E é por isso que o Redis mora na nossa memória RAM. E aí você fala assim, tá, se eu tenho um banco na memória RAM, por que eu vou ter outro banco de dados lá no meu HD, um Postgres da vida? Porque os dois se complementam. O Postgres continua sendo a fonte da verdade, o lugar onde você vai armazenar dados vivos e confiáveis. O Redis, ele vai servir como um acesso rápido àqueles dados, para quando eles são requisitados com muita frequência. Bom, tem outro ponto. A memória
RAM, ela é volátil, o que significa que ela roda em tempo de execução. Ou seja, se você reiniciar ali o seu computador, a sua aplicação, todos os dados da memória RAM são perdidos. Já o Postgres, que vai estar rodando lá no seu HD, bom, o HD ele é uma memória não volátil, o que significa que você pode reiniciar a sua aplicação, o seu computador, por exemplo, e você não vai perder os seus dados do seu HD. Então é por isso que os dois se complementam, eles trabalham juntos, um não substitui necessariamente o outro. Bom, o Redis eu te disse que ele tem outros propósitos além de cache, mas nesse vídeo a gente vai focar em cache, tá bom? E aí, como é que funciona o tal do cache? Funciona assim, a gente tem o nosso usuário e ele vai fazer uma request para nossa aplicação. Então vamos supor que ele está fazendo uma request lá para nossa loja. No nosso primeiro exemplo, o que você faria? Você viria no seu database e você iria consultar para ver quais são as novidades da nossa loja. Só que você entendeu que a gente não precisa ficar consultando toda hora o nosso banco ali, porque as informações são as mesmas, e se a gente tiver muita gente pedindo aquelas informações, isso pode sobrecarregar o coitado do nosso banco. Então o que a gente faz aqui nesse cenário? Em vez da gente consultar primeiramente o nosso banco de dados principal, né, o nosso Postgres, por exemplo, a gente vai consultar o nosso Redis, que vai ser muito mais rápido do que consultar o Postgres. Então a gente vem e consulta aqui o nosso Redis. Aí você fala assim, tá, Gabriel, mas a gente não colocou nada no Redis ali, então ele não vai encontrar nada, de fato. Então a gente vai se perguntar assim, ó, encontrou o que a gente está buscando? Encontrou o dado que a gente quer? Se a gente não encontrar o dado que a gente quer, a gente vai, de fato, bater lá no nosso banco de dados relacional, porque a gente precisa do dado, afinal de contas. E aí, depois que a gente tem esse dado do Postgres, que a gente já recuperou ele, a gente, além de devolver esse dado para o nosso usuário, a gente também vai salvar esse dado lá no Redis. É assim que funciona, porque aí da próxima vez que alguém for buscar esse mesmo dado, ele vai encontrar ele facilmente lá no Redis, e vai ser muito mais rápido. Então vamos supor que agora a gente já tem esses dados lá das nossas novidades lá no Redis. Então os usuários vão acessar a nossa aplicação e eles vão bater lá no nosso Redis. Como a gente já tem os dados ali, ele vai devolver para a aplicação e a aplicação vai devolver para o usuário. Dessa forma, a gente não precisa fazer um acesso no nosso banco de dados relacional, que se estiver rodando no HD, você já viu que é 100 mil vezes mais lento do que o acesso na memória RAM. Quando a gente bate no nosso Redis para consultar se tem algum dado lá, isso se chama hit. E se o nosso Redis não encontrou nada, a gente tem um miss. Hit e miss do inglês mesmo. Hit é você bater, acertar, atingir, e o miss é você perder ou não acertar algo, por exemplo. Mas agora vem uma parte importante. Você pode estar se perguntando assim, tá bom, Gabriel, mas e aí, o que acontece quando der aqueles 7 dias e chegar a novidade da nossa loja? Porque o nosso Redis aqui, ele vai estar com os dados antigos ainda, e a gente tem que atualizar esses dados. E aí, como é que funciona? Bom, nesse cenário existem duas estratégias principais. A gente tem a estratégia de atualizar e a gente tem a estratégia de invalidar/deletar, que são a mesma coisa no final das contas. Mas a gente geralmente usa o termo invalidar. Como é que funciona a estratégia de atualizar? É bem simples e o próprio nome já diz, mas quando a gente atualizar aqui o nosso banco de dados relacional com as novidades que chegarem na loja, a gente vai estar atualizando também o nosso cache. Então lá vão ter os dados já atualizados no momento que chegou no nosso banco de dados relacional. Ou seja, nesse mesmo fluxo, a gente atualizou tanto o nosso banco de dados relacional quanto o nosso Redis. Então, da próxima vez que o usuário for acessar a nossa aplicação aqui e consultar lá no nosso Redis, por exemplo, já vai ter as informações atualizadas. E qual que é a segunda forma? É invalidar e deletar o cache. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver aqui, quando eu receber novidade, vai atualizar lá o nosso banco de dados principal, e aí a gente vai ver aqui e vai invalidar o cache que a gente tem no nosso Redis. Por quê? O que vai acontecer nesse cenário? O usuário vem, faz uma requisição para a nossa aplicação vai lá no Redis e, como a gente invalidou, invalidar é deletar, tá? O cache, ele não vai encontrar. Então ele vai fazer esse fluxo aqui uma primeira vez, ou seja, não encontrou, busca lá no banco relacional, e aí o nosso banco vai devolver essa informação tanto para o nosso usuário, e a gente também vai gravar essa informação no Redis. Então essa é a segunda forma, que seria invalidando. Então da primeira vez a gente vai bater lá no nosso banco de dados relacional, mas das próximas vezes não será mais necessário. E dessa forma a gente só fez a atualização em um lugar inicialmente, que foi no nosso banco de dados ali relacional, que é a fonte da verdade. A gente não precisou se preocupar em atualizar tanto o nosso banco relacional quanto o Redis ao mesmo tempo. Bom, e se você é um jovem questionador, nesse momento você pode estar se perguntando assim, tá, Gabriel, mas eu não estou duplicando informação? A partir do momento que eu tenho uma informação aqui no nosso banco relacional e eu tenho a mesma informação no nosso Redis, a gente não está duplicando informação? Bom, a resposta é sim, só que é intencional. Aqui entra um trade-off muito interessante.
Então sim, de um lado nós vamos estar duplicando informação, certo? O que é algo que talvez não soe tão interessante da primeira vez que você ouve, né? Ou seja, a gente vai ter dados duplicados. E essa duplicação, além disso, ela também vem com um outro fator negativo, que é o que a gente vai ter que gastar uma escrita para escrever no nosso banco de dados relacional e gastar uma escrita para escrever no nosso Redis, certo? Então, além da gente duplicar dado, a gente gasta 2 escritas em 2 bancos de dados. Parece meio ruim, não parece? Mas, do outro lado, lembra que é um trade-off, a gente economiza milhares e milhares de consultas no nosso banco de dados. Então, quando toda a família do Joãozinho veio aqui para acessar e ver o que tinha na nossa loja, vamos supor que a família do Joãozinho tenha 5.000 pessoas, família grande, hein? A gente vai ter o quê? 5.000 leituras no nosso Redis apenas. Que vocês já aprenderam quando eu mostrei essa tabela para vocês, que o nosso Redis, por rodar na memória RAM, ele acaba sendo 100.000 vezes mais rápido do que um banco de dados que está rodando no nosso HD. De um lado, a gente vai ter aqui os nossos 5.000 usuários, ou seja, 5.000 requisições batendo no nosso Redis. Então, a velocidade dele ali vai ser em média 120 nanosegundos. Ou seja, a gente está falando de 5.000 requisições vezes 120 nanosegundos. E nós estamos economizando 5.000 leituras, 5.000 chamadas para o nosso banco de dados relacional, que por rodar no HD, vocês já viram que é 100.000 vezes mais lento do que a RAM e tem uma velocidade média ali de 10 microsegundos. Quando a gente para fazer essa conta, a gente está falando de um tempo de 0,6 milissegundos contra 50 segundos. É uma diferença muito grande. Ainda que nesse cenário aqui, a gente está falando de uma aplicação que está recebendo 5.000 requests. Mas imagina uma aplicação maior com 50.000, 100.000, 1 milhão de usuários, mais do que isso. Essa diferença é brutal. Esse pequeno custo extra na escrita, mesmo que a gente esteja duplicando aqui, né, a nossa escrita, ele é o que vai proteger o teu banco de dados relacional aqui de pegar fogo e ter que processar essa carambada de request que, por ele rodar no HD, vai demorar bem mais. Bom, resumindo para você, o Redis não é cache. O Redis é um banco de dados. Ele tem outras funcionalidades além de cache. Mas o diferencial dele é qual? Que ele roda na memória RAM. E por isso ele é muito mais rápido. O Redis não vai substituir o teu banco relacional que você tem lá na tua aplicação. Essa, na verdade, nunca foi a proposta. O teu banco principal continua sendo aquele. O Redis só vem para acelerar alguns processos e também ajudar a aliviar a carga do nosso pobre banco de dados relacional que está rodando lá no HD. Se você usar direito, o cache na sua aplicação pode salvar o teu banco de dados. Se com esse vídeo você entendeu o que é o Redis e também quando e por que a gente utiliza o cache, então ele cumpriu o seu propósito. E se esse for o caso, eu queria que você colocasse um comentário aí embaixo para me saber que a explicação foi útil. Também não se esquece de deixar um like e me seguir para acompanhar os próximos vídeos. E se você estava pensando em utilizar o Redis em algum projeto seu, bom, agora você já sabe se vai precisar mesmo dele ou não. Se você gosta de explicações didáticas desse jeito e fáceis de entender, é só se inscrever aí no canal que toda semana eu posto um vídeo novo desse formato. Meu nome é Gabriel, foi um prazer ter você por aqui e nos vemos na próxima. Valeu, um forte abraço.